Motumba Axé, meu populacho abençoado, aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido e hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá essa semana? Estou... mentir pra falar a verdade. As pessoas jamais saberão. Estou radiante, maravilhoso, estou curtindo um pequeno cálculo renal aqui, mas é tradição aqui da casa. E você, como é que tá? Olha, eu vou te dizer que eu tô exausta, cara, mas enfim, as coisas vão se acertar, assim, muitas emoções, muitas traduções, enfim, responsabilidade batendo, mas vai dar tudo certo. O Brasil nos obriga, né, cara? Nos obriga a ter esse tipo de pensamento. Inclusive um mantra que eu tenho repetido pra mim mesmo não é alcoolismo se você vive no Brasil, né? Cara, enfim, eu tô tentando não entrar nesse pique do alcoolismo, mas tem horas que as pessoas me perguntam, e aí, Stephanie, o que tá acontecendo? Eu falo, cara, eu tô sofrendo de capitalismo, de Brasil 2019, mas tirando isso, a minha vida tá ótima. Vem cá, e essa semana nós criamos um método, pra falar em coisas ótimas, né? Nós criamos um método pra saber a opinião dos nossos ouvintes, né, sobre o programa. O que você tem a dizer sobre os resultados que foram obtidos? Ótimos. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, os nossos ouvintes que responderam até agora. Fiquei muito feliz com a participação e a gente vai deixar uns dias ainda, né, pra quem ouvir esse episódio, se compadecer de nós, quiser responder e contar pra gente o que eles gostam, o que eles não gostam. Eu fiquei muito feliz porque eu descobri que várias pessoas gostam quando eu leio poemas. Fiquei muito feliz porque eu tenho vergonha de ler poemas. Enfim, eu só fiz isso pra irritar o Orlando, porque eu ficava ameaçando ele que se ele me enchesse o saco eu ia ler poema aqui nesse podcast. Porque lugar de poema é lugar de droga, né? Lugar de poesia é lugar de droga, sarau de música. Meu filho. Mas eu achei que eu era parte do podcast. Fiz o FRJ. Conheço muito bem esses ambientes. Né? Mas eu quero mandar um beijo para o nosso populacho abençoado e dizer que nós adoramos algumas respostas. Alguns pedidos de favores sexuais vão ser recusados porque não estão disponíveis. Convites para tomar cerveja são negociáveis. Né? Se vocês quiserem pagar uma cervejinha ao vivo, a gente pode pensar no caso. Mas sempre lembrando que, assim, aí é a cerveja pela cerveja pra gente falar merda, não é pra, né, o pessoal achando que vai pagar a cerveja já vai levar o corpinho. Não é assim, tá? E muito contente da galera que, enfim, falou dos assuntos que quer saber mais, pra gente prestar mais atenção em algumas coisas da estrutura do programa, passar as dicas, com um pouquinho mais de detalhamento, porque fica mais fácil para vocês acompanharem. A gente vai olhar tudo isso com muito carinho quando a gente fechar a pesquisa e ver aqui os próximos passos do podcast. Então, ainda dá tempo para vocês ouvirem esse episódio e ela vai ficar no ar mais uns dias aí no nosso Twitter. Perfeito. Esse programa está só o sucesso. Em breve, espero que a gente tenha patrocínios grandes, né? Já estamos negociando com o Kit Kat de maracujá. O que você acha disso, Stephanie? Vamos fazer uma campanha grande pro Kit Kat de maracujá, o melhor sabor que você poderia imaginar? Orlando, eu tô ficando preocupada com a sua saúde, Orlando. Eu não sei se isso é, tipo, um pedido de socorro porque acabou o remédio do cálculo renal, entendeu? Eu não sei se você tá tomando remédio demais e você já tá começando a alucinar. Você tem crise de paladar infantil? Você tá tendo um pico de açúcar? Você tava fudido e você resolveu, falou assim, vou tomar um pico de açúcar. Aí você olhou e falou, tinha soro glicosado e chocolate. Você foi no chocolate, Kit ficou Kat, muito maracujá. louco Não. E foi twittar, né? Não, olha só, não fale mal do chocolate chamando o Kit Kat de maracujá de chocolate. Não vou ofender o chocolate, né? O chocolate ele tem sentimentos muito sensíveis. Mas assim, eu tava pensando nisso porque eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu fosse famoso, eu aceitaria fazer propagandas que são obviamente falsas. Saca? Tipo, sei lá, Itaú, um banco que pensa em você, apareceu assim, sabe? Tipo,
puxando a carteira do Itaú, sabe? Junto com os Black Blocs junto comigo. O anarquista fazendo assim, aquela roubinha, né? Tipo aquele movimento da propaganda. Pô, seria legal, tipo, sei lá, um plano aberto, sabe? Tipo, manifestações, as pessoas quebrando um monte de banco, aí de repente as pessoas vão quebrar o Itaú, e eu paro assim na frente das pessoas, olho pra eles e puxo um cartão do Itaú, assim, e eles olham pra mim, melhor não. Aí todo mundo vai embora sorrindo. Seria maravilhoso, cara. Assim, isso seria. Porque se você estaria sabotando o sistema por dentro, porque ninguém ia acreditar nesse comercial, cara. Enfim, empresas que quiserem sabotar o sistema por dentro, né? Chamem Orlando Calheiros, tá disponível pra ser garoto propaganda. Eu ainda dirijo. O de Kit Kat de maracujá seria interessante fazer um tipo, sei lá, imagina, eu no Twitter, lá, no escritório, plano meio aberto assim, e de repente a pessoa vem por trás de mim, eu olho assim, nossa, nem vi vocês por aqui. É que twittar dá uma fome. Pra isso eu sempre tenho comigo um Kit Kat de maracujá, sabe? Aí as pessoas vão acreditar, Orlando, porque tem dia que você tá virado no Jiraiya, virado no samurai, entendeu? As pessoas vão olhar e vão falar assim, esse homem fazendo 3 threads por dia, tá cheio de... tá tendo sugar rush de Kit Kat. É isso. Kit Kat de maracujá. Eu preciso Agora, de ajuda. Quando você começar a ficar atacado, eu vou te perguntar se você teve uma overdose de Kit Kat de maracujá. É aquele momento que você olha pra pessoa e é um momento de desespero pleno, né? Sintetizado pelaquela frase, eu vi criança de colo correndo, saca? Tipo, é um momento que te quer de maracujá. É, assim, a próxima vez que você disser que Kit Kat de maracujá é bom, eu já sei que é um pedido de socorro. Já sei que tem alguma coisa acontecendo. Safe word, Kit Kat de maracujá. Que a casa tá caindo em Padre Miguel, entendeu? Mas vamos nos concentrar, porque hoje o nosso episódio está especial, porque a gente fez uma seleção de notícias totalmente incomum. Fala aí. Sim, o motivo para isso é que nesta semana, para quem não sabe, né? É São Cosme e Damião, dia de distribuição de beijada, né? Tipo, vamos distribuir doces, vamos distribuir, fazer a alegria das pessoas, né? Distribuir o axé, fazer o axé circular, né? E para isso, nesse programa escolhemos, ou ao contrário do nosso, digamos, estilo um tanto... Como eu posso definir o nosso tipo de humor? Né? Que a gente tá ali flertando com a tragédia e com a alegria, né? Assim, é uma mistura de... É a função do samba, né? Você tá falando, o meu barraco caiu, mas ao mesmo tempo tá produzindo alegria, né, cara? É nosso estilo. Enfim, fuleiragem distópica. Deve ser isso. A gente vai abandonar um pouco a distopia e vamos apenas para a fuleiragem, né? Hoje vamos falar de golfinhos, cachorros e gatinhos. Cara, assim... Eu quero muitos GIFs pra ilustrar esse episódio, entendeu? Fotos da Ellie, fotos da Tupi, porque vai ser demais. Vai ser demais, mas antes... Recadinhos da paróquia. Dou um Cosme e Damião, dou um, brinca sentado no chão. Dou um Cosme e Damião, dou um, brinca sentado no chão. Salve beijada, salve a patata de Cosme, salve todas as crianças. Vocês devem estar estranhando um pouco que os recadinhos da paróquia não começaram com aquele tom mais sério, por vezes sorumbáticos, que lhe é característico, ou com os poemas maravilhosos da Stephanie. O que acontece é que esse episódio ele originalmente está saindo durante as comemorações, os festejos de São Cosme e Damião. Então nada mais propício do que dar início a ele com um ponto, né, dedicado às crianças, tudo pelas crianças. Isso significa que é um momento propício de fazer o axé do Zerém circular, né? Esse é o motivo que está por detrás desse ato que para muitos é misterioso, que é a distribuição de doces durante o dia de São Cosme e Damião. Você está simplesmente fazendo o axé do Zerém circular. E você que já está um pouco grandinho demais para ganhar doces, você pode fazer isso cultivando afetos positivos na sua vida, o que é essencial para resistir a esses tempos sombrios e amargos que vivemos. Então é isso, meus queridos, minhas queridas, meu poviléu, meu populacho. Como é usual, vou aproveitar essa oportunidade para lembrar a vocês que uma gravação de podcast e a sua manutenção tem seus custos e que contamos com a ajuda de nossas madrinhas e de nossos padrinhos para, digamos, superar esses custos.
Então, se você acredita no nosso projeto, se você gosta do nosso programa e quer ver ele melhorando, quer ver ele sendo mantido, peço para você que vá lá em www.padrim.com.br/benzina e veja se tem uma faixa de apoio que caiba no seu bolso. Lembrando que o apoio começa com R$ 4,20, ou seja, custa menos do que um cafezinho em algumas cidades desse país. Por fim, também gostaria de lembrar vocês que não é apenas com a ajuda financeira que vocês podem contribuir para o Penzina. Se vocês falarem do programa para outras pessoas, mostrarem, jogarem naquele grupo do WhatsApp da família, sabe? O WhatsApp do trabalho é sempre legal também. Vocês também vão contribuir muito com a gente, porque, como vocês sabem, boa parte, né, do nosso público foi conquistado por meio da propaganda boca a boca. Então é isso, vamos agora ao episódio. A primeira notícia, eu estou traduzindo, saiu naquele Independent. Golfinho adota bebê baleia em maravilhoso caso nunca descrito antes, né? Tem uma chamada completando. O órfão começou a se comportar como sua família adotiva, os pesquisadores observaram. A notícia basicamente narra a história de um golfinho, nariz de garrafa, famoso Tursops truncatus, pra quem não conhece, essa é a espécie do flipper. Quando as pessoas pensam golfinho, geralmente as pessoas pensam exatamente esse tipo de golfinho, né? Aquele golfinho com nariz mais alongado, enfim. Que adotou em inglês, uma baleia de cabeça de melão, mas em português é um golfinho cabeça de melão, e essa diferença é interessante, depois pra gente falar um pouco sobre essa notícia, que é a Peponocephala electra. Olha só, cara. Essa Tursops adotou essa baleia cabeça de melão por motivos desconhecidos, né? E se foca muito na ideia de que isso é um evento muito raro na natureza, que nunca foi descrito antes e coisas do tipo. Aquele tipo de, digamos, aquele tipo de lustre que o jornalismo costuma dar para as notícias científicas, né? Porque é sempre essa coisa da descoberta, tipo aquele evento iminente, sei lá o quê. Então, mas isso aí tem a ver com um dos critérios da notícia, que é o ineditismo, né? Assim, essa notícia ela se enquadraria em 2 critérios. Um seria o ineditismo e outro seria o da bizarrice, né? Enfim, do estranhamento da adoção entre espécies diferentes, porque as pessoas tendem a achar que só os mamíferos de pelo que são animais afetivos, né? As pessoas não pensam que os cetáceos são Poxa, afetivos. E os cetáceos, coitados, eles têm luto, né? Tipo, quando perdem um membro da espécie, tem canções de luto, sabe? Assim, os cetáceos, na verdade, eles são uma categoria à parte, né? Porque se você parar pra pensar, por exemplo, quando a gente pensa no imaginário popular sobre os animais, sobre os mamíferos, você vai ver, por exemplo, sei lá, mamíferos como cachorros e gatos, eles são colocados como companheiras, né? Como espécies companheiras. Os primatas são como versões primitivas nossas, né? Tipo, outros mamíferos como, sei lá, porcos e cabritos são colocados como comida, né? Enfim. Os cavalos são, sei lá, força de trabalho e espetáculo. Isso, e os cetáceos, eles configuram, mesmo na Bíblia, eles configuram uma categoria especial, né? Uma categoria à parte. Porque, assim, não só pelo tamanho deles, né? Porque, enfim, são criaturas cuja proporção desafia, assim, até nossas... Quem já teve o prazer de ver um cetáceo de grandes proporções, sei lá, tipo uma jubarte, por exemplo, já teve esse efeito cognitivo, assusta, né? Ver um troço vivo daquele tamanho, né? 9, 10 metros. Mas não só pelas proporções, mas pelo seu próprio comportamento, né? Você já tem, por exemplo, poemas na Grécia Antiga que falam sobre os comportamentos diferenciados dos golfinhos, sabe? Os golfinhos, eles são algo como alienígenas no mar, né? Os golfinhos e os cetáceos, no geral, são vistos como alienígenas, espécies distintas, sabe? Uma coisa meio estranha, assim, que é meio inclassificável pelo pensamento, não sei, pelo pensamento vigente, sabe? É porque é muito estranho, né? Você ter um mamífero que parece um peixe, mas não é um peixe, né? Enfim, fica aquela coisa... E eu acho muito engraçado porque eles são os seres que vão por toda uma contaminação, assim, né? Você tá falando da poesia... Mas, por exemplo, você tem, sei lá, Jonas engolido por uma baleia no Velho Testamento. Isso depois volta no Pinóquio. Enfim.
Essas imagens recorrentes desses seres como criaturas intrigantes que estão sempre associados a alguma aventura ou mistério. E não só no pensamento cristão. Se você para pensar, por exemplo, na encantaria ou nas lendas amazônicas, odeio esse termo, do folclore, né? Enfim, a figura do boto. Vamos chamar de encantaria, né? Já explicou pro povo o que é. Porque assim, o boto, por exemplo, né? A figura do boto. Tipo, o boto é o maior desencantado, essa ideia de que o boto se transforma em homem, e tem a versão que também se transforma em mulher, né? E afoga os marinheiros, afoga as pessoas que estão ali, os incautos na noite, ou o boto que engravida as mulheres, que aparece, ele é um homem que aparece nas vilas e engravida as mulheres. Pra quem não sabe, no Pará, tem muita gente que é registrada com o sobrenome de boto por causa disso. Enfim, tem todo o culto de Pena e Maracá que é dedicado, inclusive, a esse encantado. Ele é um dos principais encantados. As pessoas incorporam o boto nesses lugares. É um negócio bastante interessante, para dizer o mínimo. Eu acho que deve ser, no mínimo, assim, perigoso. Pessoas que vão, enfim, no encantaria onde aparece uma incorporação de boto, tomem anticoncepcional antes. Melhor. Isso é uma boa dica. Mas enfim, mas pra voltar pra notícia, tem um ponto, porque eu falei quando eu tava falando da história lá da baleia, né? Por que é complicado chamar a baleia a cabeça de melão? É importante dizer que ela é um golfinho. Porque, pra quem não sabe, a ordem dos cetáceos ela é dividida em dois grandes grupos, né? Que são os odontocetos e os misticetos. Os odontocetos são aqueles que possuem dentes, né? Os misticetos são os que possuem como se fosse uma vassoura na boca. Os misticetos geralmente são as baleias gigantes, né? Tipo baleia azul, jubarte, enfim, bruda, essas coisas. Os odontocetos são as baleias menores, com algumas exceções. Por exemplo, o cachalote ou a cachalote, né? Que são aquelas coisas gigantescas com dentes. Por isso que a Moby Dick ou a Morsha Dick tem esse papel no imaginário, né? Mas, enfim, o ponto interessante é que a gente se tratam de duas espécies, ao contrário do que diz a matéria, se tratam de duas espécies de golfinhos, no fim das contas, né? De odontocetos. Ou seja, a distância entre eles não é exatamente tão grande quanto a matéria faz pressupor para, né, dourar a pílula dela, né? Uma coisa que é interessante, porque eu fui atrás do artigo original. Fui ler o artigo que foi publicado no Caderno de Etologia. Jura, seu nerd? Ah, cara, eu não ia perder essa oportunidade, né? Enfim, E é interessante, assim, porque difere o artigo, a conclusão do artigo, ela difere um pouco da conclusão da matéria, né? O artigo, claro, não tem todo esse ineditismo. A questão não é essa, assim, é só... O fato de ser um caso documentado não quer dizer que tenha sido o único caso observado, né? Porque as pessoas não entendem a diferença entre documentação e observação, né? Você já pode ter observado vários casos. Assim, uma coisa isso pode ter acontecido, isso pode vir acontecendo há muito tempo, né? Mas foi registrado agora. Agora o ser humano admitiu que tem conhecimento sobre isso. Pois é, porque foi alvo de um investimento de metodologia, aquelas coisas todas. Uma coisa interessante, assim, que basicamente é o primeiro caso descrito desse tipo de interação interespecífica entre as espécies, e é interessante a razão que os pesquisadores atribuem a isso, né? Porque, assim, a adoção não é um fenômeno, digamos, tão raro assim. É comum você até ver, inclusive, cachorros adotando gatos, sabe? Inclusive, entre golfinhos adotarem filhotes de outras fêmeas do bando. Tem muito... Enfim, tem muitos agrupamentos sociais de golfinhos que permitem esse tipo de coisa ser feita com, digamos, com uma certa... Digamos... com uma certa frequência. Mas uma coisa que é interessante dessa matéria é mostrando que, por exemplo, a adoção em muito foi uma consequência do comportamento do adotado, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a mãe, né, do adotado, mas da baleia cabeça de melão, do golfinho cabeça de melão, mas essa adoção foi feita muito na base esse golfinho, ele se aproximou da mãe, né, da sua futura mãe adotiva, vamos colocar assim, começou a simular, se comportar como outros túrcipes, ou seja, como outros golfinhos de nariz de garrafa, ou seja, ele começou a imitar propositalmente esses outros animais e começou a, digamos, assediar a mãe, né? Tipo, se comportando como um filhote dela. E aí ela começa a aceitá-lo como filhote, né? Assim, é um comportamento... praticamente, assim, adotou uma estratégia, né? Ele foi lá e, enfim, escolheu a mãe, né? Assim, vou colar aqui com essa família que eu vou me dar bem. Vou colar com eles que eu vou passar de ano. E assim, isso, passar de ano. Engraçado que eu falei uma coisa que é meio mórbido, né? Porque nesse lugar tem uma alta taxa de morte de golfinhos filhotes. Então passar de ano realmente foi uma prioridade pra ele.
Mas assim, o estratégia de sobrevivência à parte, o ponto interessante é que é justamente essa filiação, ela não foi é interessante porque foge um pouco da narrativa da matéria, porque a narrativa da matéria dá a entender quase que digamos, um amor maternal recalcado na natureza, né? Tipo assim, uma mãe que vai lá, um amor de mãe que vai adotando novos filhotes. Não, na verdade, o que se deu foi uma interação de outra ordem, no qual você teve um golfinho abandonado que se aproximou de uma fêmea que já tinha um filhote, né? E aí começou a, digamos, a se aproximar dela, imitar os filhotes dessa fêmea, e aí foi adotado por ela. E aí isso tudo começou pelo jogo que ele fazia, as brincadeiras, né? E é a brincadeira que vai criar o vínculo entre eles, né? Não é a brincadeira não surge nesse cenário como digamos, não é uma manifestação do amor entre os seres, né? Não, É assim, a interação a que gente cria. pode pensar que tem uma hipótese que se ela não tivesse filhotes, ele não saberia como interagir, provavelmente não seria adotado, né? Então tem uma coisa ali de que, enfim, a possibilidade de entender como aquele grupo funciona e como ele se integra é justamente porque tem outros filhotes ali com quem ele aprende a se comportar, né? Sim. Tem uma coisa de observar e emular o comportamento para ser aceito, que é determinante aí. Isso é interessante porque foge um pouco da... Primeiro que tem uma questão que eu acho que é interessante, que é uma comunicação não verbal que se desenha entre os dois seres, né? Porque, assim, por mais que por mais que se tenha muitas pesquisas sobre linguagem de cetáceos, né? Não vamos falar já falei linguagem, mas tem um monte de amigo meu cetólogo que vai começar a arrancar a própria pele. Mas, tipo assim, dos sons emitidos pelos cetáceos, como eles comunicam algumas coisas, né? Porque não é uma linguagem articulada, tem toda uma discussão em cima disso. Mas é interessante que, mesmo que se houvesse uma linguagem articulada entre os cetáceos, esse golfinho cabeça de melão, ele não falaria a mesma língua que a sua mãe. Então, a interação entre eles se dá justamente pelo jogo, né? Esse jogo que precipita uma relação mãe-filhote, sabe? É ele que vai, digamos, desterritorializar a existência da mãe, né? Tipo, e a existência do filhote, porque ela se torna mãe de um filho de outra espécie, e ele um filhote de uma mãe de outra espécie, né? Cria-se entre eles uma indiscernibilidade, vamos colocar assim, uma relação profunda pelo jogo, pela brincadeira, né? É aquela coisa, eu não tenho amigos cetólogos quiserem fazer amizade, oi. Mas assim, eu vou super chamar isso de linguagem porque eu sou poeta e eu tô aqui para defender duas questões nesse programa, que são, primeiro, os animais, de uma maneira geral, até porque a primeira coisa que a gente precisa falar é que nós somos animais também, né? Então a gente vai falar dos animais não humanos, no caso. A gente é muito autocentrado no nosso pensamento e a gente acha que toda linguagem tem que operar dentro dos mecanismos da nossa, né? Então, assim, eu acho que eles têm linguagem, não é a nossa. Aí, enfim, especialistas briguem. Eu só tô aqui querendo trazer um ponto pra gente questionar, enfim, as hierarquias que a gente cria no nosso pensamento, até porque uma coisa que eu acho muito maravilhosa, um dos meus traumas bíblicos, é justamente no Gênesis, que a hierarquia dos animais é determinada pelo momento que Deus diz para Adão, né? Assim, eis aqui todos os animais, você vai nomear todos eles, né? Aquilo que você falou, o poder de nomear, né? Tipo, o poder de narrar. Né? Pois é, enfim. Eu sou uma mulher que escreveu um livro chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso, porque eu acho que dar nome às coisas é uma questão de poder e definição, mas eu não tô aqui para falar do meu trabalho como poeta, mas a questão, assim, nomear é uma questão hierárquica, é uma questão de poder e é uma questão de conhecimento, né? E o que difere os homens, quando o homem é expulso do Éden, inclusive, é porque, enfim, ele recai num conhecimento que não é o dele, né? Que ele não deveria acessar. Mas eu acho engraçado porque, assim, a gente tem essa fantasia cristã que funda, né? Assim, que o homem coexistia muito bem com os bichos, até que você tem o estado de pecado, e aí, tipo, naquele momento, o homem vira mortal e tem acesso a todas as desgraças, e ele perde uma parte do contato com os animais que ele tinha no Éden, que ele não tinha mais. Mas, assim, logo no mito fundador, você já tem uma hierarquia em cima dos bichos. Sabe? E a gente vai replicando isso de várias maneiras, e naturalizando, enfim,
olhares do tipo, ai, os animais não têm linguagem. Tipo, ok, vamos chamar de outra coisa, mas cumpre a função. Eu concordo plenamente com você sobre isso. Eu, inclusive, acho importante esse exercício eu chamaria de metaforização da própria linguagem, né? Assim, a metaforização no sentido de você tirar ela do seu contexto original extremamente cientificista, né? Extremamente antropocêntrico. Né? É fundamental. Então, porque, assim, eu acho que parte do exercício que a gente tá fazendo aqui hoje, além de fazer o axé circular, é parar pra pensar como é que a gente pensa os animais não humanos, né? Porque, assim, quem tem bichos, né? Tipo, você, a gente convive com cachorro há muito tempo. Cara, assim, você percebe que aquele ser tem uma linguagem. E você cria dispositivos para se comunicar com ele. Você na sua linguagem e ele na dele. Você não sabe, né, do que a Tupi tá te xingando quando ela olha pra você com aquela carinha. Provavelmente... É interessante isso porque tem um antropólogo, um dos meus antropólogos preferidos, chamado Gregory Bateson, que foi um sujeito muito peculiar, né? Que foi um cara que começou a escrever sobre os Yatmu, depois foi escrever sobre esquizofrenia em Bali, e aí, por fim, ganhou uma grana federal da CIA, junto com outro doidão, literalmente um doidão, chamado John C. Lilly. Pra ter uma ideia, esse John C. Lilly é da galera do Timothy Leary, aquela galera do LSD, sabe? Enfim, esses caras ganharam uma grana federal, literalmente federal nesse caso, da CIA, para estudar linguagem de cetáceos na década de 60 e 70, no auge da Guerra Fria, né? Porque a ideia era treinar cetáceos, golfinhos, para desarmar torpedos, alertar, fazer a defesa da costa, coisas do tipo. Até hoje desconfia-se que pesquisas desse tipo ainda sejam feitas. Agora há pouco tempo acho que acharam um golfinho com umas placas da Rússia, sabe? Tipo assim, umas coisas do tipo. Terrível. Mas o ponto é que esses caras ganharam uma grana para, enfim, fazer pesquisas de comunicação interespecífica com cetáceos. Enquanto o John C. Lilly entrou numas outras ondas de ficar entrando no tanque, tomando uma coisa que é chamada de substância X, e entrava no tanque com os golfinhos, ou seja, ele tomava LSD provavelmente. E o Gregory Bateson foi para outro caminho, porque ele provavelmente era um cara mais careta nesse sentido. Mas uma coisa que ele produziu, tem um artigo muito bom que ele se chama Uma Teoria sobre a Fantasia e o Jogo, que está naquele livro Passos para uma Ecologia da Mente. Não sei se tem em português isso. No qual ele vai criar a ideia de que a grande forma de comunicação interespecífica é o jogo, é a brincadeira. Né? Por exemplo, quando o seu cachorro vai lá e te morde de brincadeira, sem a força, é como se ele dissesse para você, isso aqui não é uma mordida. E nesse momento, né, tipo, cria-se entre você e ele um vínculo, né? Você sabe que aquilo não é uma mordida e você começa a brincar com a mordida dele, ele começa a te morder fazendo uma brincadeira, vocês entram num jogo e essa é a verdadeira comunicação interespecífica. Não é você falar uma palavra e o cachorro entender, sabe? O dólar subiu, sabe? O cachorro não vai se comunicar contigo no dia que ele entender que o dólar subiu. Ele se comunica com você no dia que ele te morde, que ele sabe que ele não pode te morder forte porque ele vai te machucar. E ele sabe que vai criar uma reação em você. E você começa a brincar com ele. Esses jogos, eles são a base que constitui a relação interespecífica, né? Orlando. Conta a história do golfinho, Orlando. Do Foz de Golfinho? Essa história é Sim! restrita apenas para os membros do Mocó. Vamos então agora para a segunda notícia. Então agora mudando de golfinhos para cãezinhos, continuamos, enfim, com mamíferos maravilhosos. A adoção de cães vira-lata se torna febre e animal se populariza nas famílias cariocas. A história de Simba e Dona Ana Lúcia Matos começou há 1 ano, quando ela começou a oferecer a casa como lar temporário para o filhotinho de apenas 2 meses. A família até tentou achar uma casa definitiva para o vira-lata caramelo, mas não teve sucesso. Não tinha jeito, Simba já era deles. Seja por conta das campanhas contra a comercialização de animais pelo temperamento dócil comum aos cãezinhos sem raça definida, cada vez mais famílias adotam um novo integrante de 4 patas. Ele é a alegria da casa. Tentamos dar para adoção, mas eu já estava envolvida. Sou permissiva com coisas que jamais imaginei ser. Entrega Ana Lúcia, que se rendeu ao Simba e hoje permite que ele suba no sofá e durma com o filho.
Bom, enfim, e aí segue toda uma notícia sobre a rotina do Simba e tal, enfim. Mas eu já vou pegar essa notícia para dizer que, primeira coisa, finalmente as pessoas estão entendendo que vira-lata é melhor cachorro, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Eu sou defensora de adoção de animais, sou totalmente contra comprar bichos. Adotei a Ellie tem 8 anos e vivo falando que adotar um vira-lata foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, assim, não interessa se o doguinho é caramelo, se o doguinho é preto, se o doguinho... É um vira-lata, gente, deem amor, sabe? Galera fica numa assim, não sei se vai crescer muito, não sei, tipo, tem uns macetes, você olha lá o tamanho da pata do filhote e tal. Pode adotar. Galera também tem muita mania de adotar filhote assim. Quero um filhotinho de meses. Mas até 1 ano e pouco o cachorro ainda se comporta como filhote. Tipo, vocês querem ter o trabalho de ter um filhote, vocês podem adotar um filhote de meses e quase 1 ano. Porque ele vai fazer todas as filhotices. Todas. Você falou bem, vocês querem ter o trabalho de adotar um filhote. Assim, cara... A Tupi tá deixando de ser filhote agora, eu tô começando a comemorar. Cara, eu assim, no momento que a Ellie começou a virar uma senhorinha, eu fiquei bem feliz, porque ela assim, se eu tocar o zaralho nela, pegar, sei lá, uma cordinha de cabo de guerra e tal, fizer certas coisas, ela se transforma. Ela vira filhote de novo. Mas assim, é muito bom que ela não tem mais essa carência, dessa necessidade toda de atenção. Então, assim, ela vem aqui, me dá umas patadas, resmunga porque eu tô aqui gravando podcast e tô dando atenção a ela. Mas, assim, vai lá pra cama dela e dorme, entendeu? Aí, daqui a pouco eu chamo ela aqui, vem, fica de conchinha um pouquinho comigo. Daqui a pouco fica com calor, se manda. Ela tem uma vida autônoma de cachorro adulto, que eu acho maravilhosa. Porque, assim, esse lance de adoção, eu acho que tem umas coisas que são complicadas, porque tem muita gente que defende a adoção e fala muito sobre a necessidade de adoção responsável, mas as pessoas não falam do que ninguém te fala até você adotar um cachorro. Porque, assim, eu já tinha um cachorro antes de adotar a Ellie, mas foi uma outra situação. Foi uma vizinha que comprou um poodle e queria dar o poodle, e aí nós ficamos com ele aqui em casa. E ele já veio pra cá com 5 meses, era um filhote também, mas era uma outra situação. Agora, a Ellie eu peguei no abrigo. E cachorro de abrigo é a coisa mais imprevisível. E vem traumatizado, e vem com verme, vem com uma série de coisas. E as pessoas acham que é a mesma coisa que você ir lá no pet comprar um cachorro. Você precisa socializar o cachorro. E aí eu acho engraçado porque é exatamente isso que o adestrador, que veterinários falam, que você precisa socializar o seu cachorro. Isso é interessante, assim, por um lado, né? Por todos os lados, assim. Eu peguei a Tupi. Pra quem não sabe, a Tupi, ela é vira-lata, né? Pode não parecer, mas é uma vira-lata. Inclusive, ela é fruto de um amor impossível. Pois o pai da Tupi, ele não era um vira-lata, o pai da Tupi era um Yorkshire. O Yorkshire era o tamanho da palma da minha mão. E a mãe da Tupi era uma vira-lata do tamanho de um labrador. É um amor impossível. E o pai da Tupi era um guerreiro. Mas assim... Tipo, nunca desistiu do sonho, né? Não, é o sonho dele. Tanto que esses cachorros eram os cachorros da minha prima. Eles viviam juntos o tempo inteiro. E nunca tinha, sei lá, anos. E ela nunca tinha... Ele nunca tinha conseguido um dia... Ele acordou inspirado e ela falou... E ela também, porque também tem que... Aqui tem que bater, né? Tipo, prestar reconhecimento a de César, o que é de César. Que ela também deve ter se empenhado no processo, né? Cara, tipo, as duas se empenharam e conseguiram concluir o seu amor. Tipo, deram vazão às suas luxúrias. Mas assim... Inclusive, a gente tem que imaginar que isso foi todo no campo do fetiche, né? Era o fetiche dela e dele, assim. Tipo, eles estavam ali há muito tempo tentando arrumar um jeito de consumar esse amor, né? Provavelmente. Cara. E aí não foi uma coisa assim, tipo... Deve ter rolado vários ensaios, vários tentativa e erro, até achar o jeitinho.
Com certeza. E é engraçado, porque a Tupi é pequena e branca e peluda, né? O irmão da Tupi, o Batiminha, que seria o meu cachorro original que eu ia pegar, ele parece um Yorkshire gigante. É um problema cognitivo, é engraçado ver um Yorkshire gigante. Assim, o ponto, assim, cara, eu peguei a Tupi muito pequena, assim, e a Tupi, ela é o que chamam de um cachorro caçador. Vai ter gente rindo aqui, eu sei. Mas, assim, porque a Tupi, ela é uma cachorra difícil de adestrar, né? Ela é muito dominadora. Ela tá o tempo inteiro se impondo, ela tá o tempo todo disputando com você. Você fala alguma coisa, tá passar alguma coisa, ensinar alguma coisa, ela tá o tempo inteiro disputando. Eu demorei um tempo pra conseguir entender isso, pra conseguir, inclusive, isso pra mim no começo foi um motivo de frustrações, porque eu já tive outros cachorros antes, e os cachorros anteriores, eles se adequaram muito à minha rotina, né? Tipo, eram cachorros que respeitavam minha rotina, respeitavam os espaços dessa casa, saca? Tipo assim, a Tupi dorme comigo na minha cama, se eu disser que não, eu apanho, sabe? Tipo, se eu disser que não, ela vai ficar me mordendo, sabe? Assim, o ponto é, assim, com a Tupi eu tive que, justamente, ela foi uma cachorra que eu criei desde cedo, eu tive muita chance de, enfim, de socializá-la de outras formas, mas em vários aspectos eu falhei, né? Em outros aspectos eu achei melhor deixá-la desse jeito, né? No sentido assim, cara, é o jeito dela, deixa a cachorra ser assim, sabe? Tipo, em vez de ficar tentando produzir uma cachorra perfeita, sabe? Que esse que é também uma frustração, que eu vejo muita gente falando sobre essa coisa que tu falou. As pessoas não te falam sobre algumas coisas, uma delas é isso. Muita gente vai projetando essa coisa da frustração do cachorro perfeito. Saca? Sim. O cachorro vai deixar você puto. A Tupi hoje comeu um livro meu, sabe? O cachorro às vezes vai fazer xixi na cama, vai fazer um monte de coisa. E assim, você aprender a lidar com isso, você meio que... Uma coisa que, assim, você tem que socializar o cachorro, mas você também é socializado pelo cachorro no processo, né? Sim, é um efeito duplo. Sim. É um efeito duplo. Assim, eu fui me tornando muito mais paciente com muitas coisas. Inclusive, assim, pra mim, que sou uma pessoa muito metódica, às vezes pode não parecer, parece que eu sou uma pessoa caótica, mas eu sou muito metódico, né? Tipo, a Tupi, ela é uma completa interferência na minha rotina. Sabe? Ela tem a rotina dela, saca? E assim, e ela é metódica também, esse que é um ponto, a Tupi tem um horário Só que ela acorda. Só que ela é metódica num outro registro, né? E eu tenho que atender as expectativas dela. Na hora que ela acorda, eu tenho que abrir a porta pra ela, eu tenho que levar ela pra passear, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque, e assim, isso pra mim, que sou uma pessoa metódica, foi um exercício muito saudável, porque me fez talvez um dos exercícios mais radicais que eu já tive na minha vida, não tô falando isso brincando, de reconhecer uma alteridade, assim, de lidar com uma alteridade, foi lidando com a Tupi. Sabe? Porque é isso, eu tive que lidar com um ser diferente, que não consegue... Um cachorro não é uma criança peluda. Sabe? Não, então, e aí era isso que eu ia falar. Você falou essa questão de ter o cachorro, a fantasia do cachorro perfeito, que é uma coisa que existe, que a gente vê alimentada, né, filmes e tal, não sei o quê. Mas também tem um outro ponto, que é assim, quando você tem mais de um cachorro, você vê que cada cachorro é um cachorro, e cada cachorro tem seus traços, assim, né? Tem cachorro que você só consegue adestrar ele pra ensinar determinadas coisas e ele só vai até ali. E tem coisas que o cachorro puxa de você, né? Assim, ele te obriga a aprender certas coisas pra conviver com ele. Então, por exemplo, eu passei assim, eu sou muito, enfim, desligada pra certas coisas. Eu gosto de ficar em casa ouvindo música, lendo, não sei o quê. A Ellie é uma cachorra silenciosa. A Ellie late assim, quando tem um tumulto aqui fora, alguma coisa. Tem hora que eu preciso procurar a Ellie dentro de casa. Pra ver se ela não tá aprontando alguma coisa. Tipo, aí de vez em quando eu pego ela, tipo, tentando comer planta na varanda, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Ou ela se esconde pra chamar atenção. Ela agora tá com uma que ela se esconde pra chamar atenção no banheiro. Quando ela nota que eu procuro ela dentro de casa... Aí, tipo, vou pro banheiro, que no banheiro ela não... É o último lugar onde ela me procura. Então ela, tipo, bate um pique e esconde comigo aqui dentro de casa de vez em quando. A Tupi, ela entra embaixo do sofá, ela rasgou embaixo do sofá, ela entra, finge que tá presa, começa a chorar pra chamar minha atenção, cara. Nossa. Então, assim, tem essas coisas que você vai descobrindo com o tempo com o bicho. E descobrir qual é a dele. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito quando a Ellie era mais nova, ela passava mal. Ela é muito peluda, ela solta muito pelo. Então, como ela se lambe, né, pra soltar aqueles pelos, ela tinha umas bolas de pelo igual ao gato. Cara, tem dia que eu olho pra cara da Ellie e falo assim, Ellie vai vomitar. Minha mãe, o quê? Eu falei assim, hoje ela vai vomitar. Cara, não dá, tipo, dá 2 horas, daqui a pouco tá a cachorra procurando um canto pra vomitar.
Porque ela vai, assim, é tanto tempo observando esse processo de que ela vai se desgastando e passando mal e comendo menos e procurando estratégias pra, tipo, conseguir botar aquilo pra fora, que você acaba descobrindo o que o cachorro vai fazer, como é que ele vai se comportar. Mas eu acho, assim, isso é uma coisa que você só consegue quando você se abre pro bicho, né? Sim. E, assim, posso, mais uma vez, momento antropologia chata? Eu tenho opção, Orlando. Você pode desligar e não gravar mais comigo aqui nesse momento. Essa é uma opção. Vai, Orlando, vamos lá. Cara, mas então, esse ponto que você falou é fundamental. Esse abrir para o bicho. Isso é uma coisa que é importante. Quando a gente falou na primeira notícia sobre essa percepção antropocêntrica das coisas que a gente tem, uma delas é que a espécie humana é uma espécie solitária, né, na sua vida, na sua trajetória pela Terra. Mas é fundamental que a gente tenha em mente que isso que a gente chama de espécie humana, a gente é uma espécie de coletivo de espécies, né? O ser humano, como a gente conhece hoje, ele só existe por conta de um processo que a gente conhece como domesticação de um ancestral dos lobos, né? Que, enfim, os lobos não são os proto-cachorros, né? Assim, foi um ancestral comum. Os humanos, primeiro que nosso sistema imunológico foi formado no processo, né? A gente pegou anticorpos de 2 animais. Segundo, que existem teorias que falam que os humanos só têm língua articulada, uma linguagem articulada, por conta da relação que eles desenvolveram com esses proto-lobos, né? Com os bandos ancestrais, a relação que eles desenvolveram com essas matilhas que se aproximaram, porque é as matilhas que se aproximaram dos humanos, né? Tipo, ou seja, esse processo de domesticação, tem muita gente que entende de um outro lado, foram esses proto-cachorros, esses lobos ancestrais, que domesticaram os humanos, né? Porque, enfim, eles conseguiram pessoas que vão dar comida pra eles, coisas do tipo. Se estabeleceu, né, aí alguma espécie de associação que era vantajosa pros dois, né? Sim, exatamente. E nesse ponto, por isso que tem umas pessoas como a Donna Haraway vai falar que é muito... Primeiro que a gente tem que fugir dessa... Ela usa uma palavra maravilhosa, que é essa fantasia punheteira, eu não lembrei da palavra original, como é que é? É, onanista. Onanista, que é uma palavra, digamos, chique para punheta. Para masturbação. Punheta. Inclusive, punheta é uma das melhores palavras do português. Cara, punheta, cambalhota. Punheta só não é melhor do que siririca, mas isso aí eu acho que a gente debate depois. Não precisa, vai desvirtuar muito o debate. Cambalhota é uma das palavras também, mas vai lá, vambora. Mas enfim, cara, então assim, uma coisa que ela fala que a gente tem que fugir dessa fantasia punheteira, né? Porque, inclusive, tem que ser punheteira nesse caso, porque é uma fantasia masculina que ela coloca bem, de que a ideia de que a humanidade, ela cresceu, ela evoluiu, né? Domesticando e dominando outras espécies, numa espécie de reprodução assexuada dos homens, sabe? Os homens com seus cachorros pra caçar e sei lá o quê. E ela fala assim, não, você tem que entender esses processos como uns processos de coevolução. Sim. Isso que a gente chama de humanidade é o resultado de uma coevolução com vários animais. Porque existe ainda essa visão hierárquica como se o homem fosse o detentor do conhecimento que vai passando para as outras espécies, né? Tipo, é uma visão totalmente autocentrada e egoísta. E se você parar para observar a relação que a gente desenvolve com os nossos animais, mesmo hoje, cara, você aprende com os bichos. Assim, eu acho que é muito difícil uma pessoa ter um pet, a menos quem tenha uma relação do pet de consumo do outro, né? A pessoa que, sei lá, pensa que seu pet tá ali para realizar a sua fantasia, complementar a sua existência, suprir suas carências, mas não consegue ver aquela criatura como um ser, enfim, que é dotado de características, enfim, como um companheiro. Eu gosto de pensar assim, eu penso muito na Ellie como minha companhia, na verdade. E assim, quando você se abre dessa maneira e você começa a enxergar seu bicho como uma companhia, você começa a entender que é um processo de troca. Que você aprende outras coisas, ou que você se adapta, ou que você se torna mais atento, ou que você cede coisas da sua rotina. Enfim, você não fica imune a um bicho.
isso é importante porque é um ponto que a gente tem falado nos últimos episódios. Teve um episódio que a gente falou explicitamente sobre essa relação de pet, que algumas pessoas têm com seus pets, inclusive a ideia de pet vem daí, né? Com relações amorosas, né? Essa ideia que muitas pessoas veem os animais como detentores de um amor, como é que é? Um amor puro, né? Um amor verdadeiro, né? Assim. Os animais são mais humanos que os humanos, coisas do tipo. Cara, não, os animais são mais animais. Eles têm uma especificidade, né? A gente tem uma fantasia de Piana sobre os animais. Isso tá muito... Amor incondicional, a palavra boa era assim, amor incondicional, que a dona Harry fala. Tipo assim, a gente deposita sobre os animais uma espécie de fantasia de Piana nossa, de que os animais são seres de um amor incondicional. E aí, quando você se depara com a frustração de que seu animalzinho, seu cachorro, seu gato, ele não corresponda a essa imagem, você começa a se frustrar. Inclusive, essa é uma das razões do abandono. Quando você vai ver as pesquisas que mostram o abandono de animais, muitas das respostas das pessoas que abandonam seus animais está atrelada ao fato de que o animal não corresponde às expectativas de que desse pet de amor incondicional, né? Tipo, ele se comportou como um cachorro. Sabe, as pessoas, por exemplo, teve um dado, quando teve aquele filme 1001 Dálmatas, 1001 Dálmatas, não é isso? 101 Orlando, você já viajou agora. Já tô na continuação, Enfim, o 101 Dálmatas virou uma febre que as pessoas adotassem dálmatas, uma febre. Anos depois, pouco tempo depois, as pessoas começaram a devolver e abandonar os dálmatas. Por quê? Porque dálmata é um cachorro gigante, é um cachorro que precisa de espaço, de exercício, senão ele fica agressivo. E muita gente adotava um dálmata pra ficar em apartamento. Então, saca? Tipo... mas eu achei engraçada essa notícia do Extra, que fala, por exemplo, vira-lata se torna uma febre, não sei o quê. Porque de vez em quando a gente vê o jornalismo reproduzir essa coisa do cachorro como se fosse moda, né? Teve uma época que era uma moda de Shih Tzu no Rio de Janeiro. Depois teve uma moda do Bulldog francês. E cachorrinho assim, da IG. Cara, eu acho que a gente não precisa nem entrar nesse aspecto da crueldade de certos canis, enfim. Eu não vou, assim, as pessoas querem comprar cachorro, comprem, eu não vou ficar aqui julgando, enfim, vocês gastem o seu dinheiro. Mas o que eu fico muito chocada é que as pessoas, tipo, às vezes acham que, não, beleza, vou lá comprar um filhote, e elas não param pra pesquisar que, por exemplo, raça como Bulldog francês, como Pug, são cachorros que têm altos índices de doença por causa da maneira como a raça foi produzida. E aí depois isso gera abandono por causa disso. Porque a pessoa, tipo, não, comprei esse cachorro aqui, mas o cachorro, tipo, fica cansado, fica doente, é obeso, precisa de uma ração cara. Tipo, gente, assim, se é pra ser bonito, pega logo vira-latinha que é saudável. Vira-latinha é a coisa mais linda. Doguinho Caramelo representa Brasil mais do que futebol e samba. Cara... E assim, qualquer vira-lata, Orlando, sinceramente. Eu concordo plenamente. Qualquer vira-lata. Tipo, a Ellie eu queria que ela fosse mais malhadinha, mas eu tive que me virar com essa pirata branquela. Você não sabe o bullying que ela sofre aqui nessa casa. Minha mãe olha pra ela e fala assim, você é branca, mas a gente te ama assim mesmo, Ellie. Aí ela fica arrasada. Pega sol todo dia pra ver se rola uma melanina, entendeu? Me compadeço da dor da Ellie. Compadeço da dor da Ellie. Fica arrasada. Minha mãe fala pra ela, fala assim, não, mas apesar de você ser branca, a gente ama você assim mesmo. Mas é uma frustração que ela carrega, entendeu? Tipo... Muito sério. Tem dia que eu tenho que tirar essa cachorra do sol do meio-dia, porque ela tá lá tentando ficar preta, de qualquer maneira. Fazer aqueles óleo de avião, né, cara? Tipo, que galera... Pois é, entendeu? Então, mas tem essa questão das pessoas que tem uma relação com o bicho que precisa ser analisada, porque no fim é isso que acaba revertendo em altas taxas de abandono. E, enfim, a gente tem essa máquina de canil, de reprodução. A gente tem uma indústria de pet que não para de crescer, né? O Brasil é o segundo maior país com indústria de pet shop, que tem os serviços totalmente bizarros. Por exemplo, quando eu levo a Ellie para tomar banho, eles perguntam se quer que colhe adesivo na cachorra. Aí volta a cachorra, tipo, do pet...
com uns brilhinhos colados nas orelhas, assim, como se fosse brinco, sabe? Eu vou falar um E ela caso bizarro fica aqui. pistola depois pra tirar. Porque eu falo assim, não faz nada. Tipo, não faz nada. Só bota o lacinho no pescoço, que o lacinho no pescoço ela curte. Cara, vê a cachorra cheia de adesivo brilhoso. Tipo, não. Uma vez eu pedi pra a Tupi foi no pet shop, né, fazer tosa, tomar banho, e eu pedi pra no lugar de colocarem esses adereços nas orelhas, que a Tupi odeia, acho que todo cachorro odeia, né, porque balança e tal, faz peso, eu falei, bota uma gravata nela. A moça que tava fazendo a tosa me olhou com uma cara feia. Saca? Eu falei, gente, até a perspectiva de gênero, tô empotando o cachorro, cara. É uma gravata, é um enfeitezinho, vai ser engraçado. Cara, me olhou com uma cara muito feia, assim, tipo, que heresia você está fazendo com esse animal. Tantas mulheres ficam bem de gravata, pelo amor de Deus. Não é? Não é? Pô. Mas, e assim, tem um outro ponto que eu acho que é interessante pra gente pra próxima notícia, que é, cria-se um tipo único de relação com os pets. Mas a gente vai falar na próxima notícia. Gato ganha na justiça o direito de circular por Galeria de Copacabana, zona sul do Rio. A administração proibiu, em abril do ano passado, que animais andassem pelo local. Gato Rubinho, que é de um lojista local, andava há anos sem coleira pelos corredores. O dono de um gato que tinha sido proibido de andar sem coleira por uma galeria comercial em Copacabana, na zona sul do Rio, ganhou na justiça o direito de soltar o bichano pelo local. O felino Rubinho, adotado pelo lojista Pedro Duarte Correia, andava há anos sem coleira pelos corredores do espaço. Em abril do ano passado, a administração da galeria determinou que os animais fossem proibidos de andar sob risco de penalidade no caso de descumprimento. Eu fiquei muito deprimido. O gato não poder andar, contou Pedro. O lojista recorreu à justiça e a juíza Márcia Correia de Holanda, da 47ª Vara Civil do Rio, confirmou que a sentença divulgada nessa quinta, que o gato poderia continuar andando normalmente pelo local. Aqui na galeria conseguimos 15 mil nomes e um abaixo-assinado. Um casal de advogados se interessou pela causa e entrou na justiça. E aí? Queriam proibir o gato de andar? Cara, gato é bicho solto, não usa cueca, como é que é? Ele é bicho solto. Mas assim... Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres? Exatamente, né? Mas também já nascemos pobres. Eu gosto dessa... Sabe que existe toda uma... Pra quem não conhece, existe toda uma imagética envolvendo gatos e anarquismo, né? Mas então, você sabe que tem aquela piada maravilhosa, né? Tipo, de qual bicho é melhor, você sabe? Não. Que os melhores bichos são os gatos, porque não existem gatos policiais. Muito boa. Muito boa. Essa piada é muito boa. Fico feliz de saber que não estou solitário nas piadas ruins desse programa. Mas enfim. Cara, desde que eu comecei a gravar esse podcast, infelizmente o meu humor tá ficando cada vez mais rasteiro, entendeu? Porque eu tô sendo obrigada a me adequar ao seu grau de fuleiragem, Orlando. Não me culpe. Mas enfim, vai voltando aqui à tradição do anarquismo. Existe toda uma tradição do anarquismo que tem, inclusive, uns adesivos ótimos, que é Love Cats, Hate Fascism, sabe? Tipo, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu usava a imagem de um gatinho no antigo anarcofino, né? Eu era um gato, né? Enfim, um gato punk. Eu achava que você tava tentando convencer as pessoas que você era um gatinho. Não, era por causa dessa tradição dos gatos no anarquismo. Entendeu? Tipo, inclusive o gato preto é um símbolo do anarquismo. Isso eu acho, digamos, não é coincidência. Eu acho que essa não coincidência não passa pelo simples fato de que as pessoas consideram os gatos anarquistas por um motivo que elas não entendem os gatos. Esse é um ponto. Os gatos são propriamente indecifráveis. E assim, eu tenho alguns gatos aqui em casa e se tem uma coisa que me interessa nos gatos, assim, se por um lado, com a Tupi,
eu consigo estabelecer uma relação com ela muito rápida por meio do jogo, né? Essa coisa de eu sei, assim como você sabe da Ellie, eu sei quando a Tupi não tá legal, saca? Tipo, eu não sei por que eu sei daquilo, mas eu sei que ela não tá legal, sabe? Tipo, eu olhei assim, cara, a Tupi não tá bem hoje. Eu conheço o jogo corporal dela, eu entendo como é que ela funciona. Os gatos, não. Eles são um grande mistério. Eu consigo capturar algumas mensagens, mas o que eles querem, a intenção deles, você só pode inferir. Né, assim, você só pode inferir bem de longe, porque o gato ele tem em si um comportamento que escapa muito a essa nossa lógica antropocêntrica, né, do tipo, eles não se comportam como a gente espera que eles se comportem, e esse que é o legal dos gatos. Eu sempre achei que, assim, os gatos são incríveis porque são os companheiros das bruxas, enfim. Eu acho que essa associação não é da mesma ordem, sabia? Sim. Eu acho que é da mesma ordem. Sim. Porque eles estão... Você acha que você chamou a feiticeira afrofuturista pra gravar um podcast anarquista com você por quê, seu bobinho? Pois é, não, mas então, é isso aí. Quem você acha que você engana? Aqui não tem bobo, não tem mais bobo no futebol não, querida. Tem mais bobo no futebol Bobinho. não. Mas, enfim, né, assim, eu acho muito engraçado essa coisa de que, assim... É o gato do lojista, gente. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas muitas pessoas têm gatos em loja porque eles, inclusive, são excelentes caçadores e evitam, tipo, inseto, camundongo, enfim. É muito comum, sabe? Eles ajudam a manter o ambiente mais limpo, mais saudável. Não sei se é o caso desse gato, mas, assim, conheço várias pessoas que adotam essa Inclusive, prática. tem uma tradição dos botecos suburbanos que é o gato do boteco. Geralmente um gato gordo, bem criado. Cheio de marra. Cheio de marra. Aquele gato com filosofia de patrão. Que senta na cadeira e fala assim, deixa que a cadeira dele ali, não mexe ele não. E assim, mas uma coisa que eu acho interessante, assim, é justamente a repulsa das pessoas ao gato, né? Eu acho que a repulsa do gato, por isso que eu fui evocar esse passado do gato anarquista, porque eu acho que o gato em si mesmo, ele, ainda que ele seja mantido por vários lojistas, quase como uma força de trabalho auxiliar, mas ainda não é isso, né? Porque ele tá ali, ele tem a vida dele ali, junto com e o lojista gosta dele. Inclusive, tem efeitos, por exemplo, como a diminuição do estresse e ansiedade em ambiente de trabalho, que são efeitos bastante, digamos, descritos. O gato, nesse ambiente ali, nessa galeria, ele literalmente criava uma desterritorialização. Eu acho que ele tirava as pessoas, porque imagina, assim, uma coisa é você ver um gato no armazém de shopping, num armazém, assim, da rua, sabe? Outra coisa é você ver um gato andando no meio do Rio Sul, saca? Tipo, isso causa um espanto, né? Mas eu acho engraçado, porque a gente falando uma coisa que a gente costuma trazer aqui e hoje tava demorando, né? Dentro dessas coisas da cooptação pelo capitalismo, você tá falando do uso dos gatos pra... Os gatos, não, aliás, esses animais de uma maneira geral em ambiente de trabalho, tipo, isso começou com os animais de companhia em hospital e hoje em dia tem empresa que já libera o dia do pet, né? Pra você levar seu pet pro trabalho, pra você trabalhar com seu pet lá. E tem um monte de gente que acha, tipo, nossa, super bacana que a empresa faz comigo, do tipo... Desconfiem, gente, não existe almoço grátis. Não existe. Assim, não que eu não considere, depois que eu passei a trabalhar em casa, eu acho que é uma qualidade de vida que eu tenho, assim, o dia que eu tô aqui traduzindo, a Ellie vem, deita aqui, bota a cabeça no meu pé, dorme, eu fico fazendo um carinho nela aqui com o pé e tal, tipo, é bom pra ela e bom pra mim, estamos produzindo uma aliança aqui. Mas aí você vê que, por exemplo, você tem shoppings que autorizam que as pessoas levem seus animais. Né? Você pode levar um cachorro de coleira para passear num shopping em São Paulo, por exemplo. Ou você pode levar um gato dentro de uma bolsa, se o seu gato se deixar ser colocado nessa situação. Já vi. Agora, o gato do lojista não pode? Pois é, porque esse gato tá subvertendo o espaço, né? Porque ele é um gato trabalhador, né? Tipo... Ele é um gato que tá subvertendo esse espaço, né, cara? E eu acho que é justamente isso, porque o gato, ele tem um jogo, tem um convite, tá muito atrelada também a forma como que os gatos veem os humanos, né? Assim, que é muito diferente dos cães. Os cães, de certa maneira, segundo se diz, eles enxergam os humanos como humanos, né? Tipo, eles entendem que os humanos têm uma hierarquia, mas eles enxergam uma diferença entre eles e os humanos. Os gatos, o Unwelt dos gatos, para citar um conceito, enfim, estranho, o mundo vivido dos gatos, os gatos veem os humanos como gatos gigantes,
né? Assim, a ideia de que você, quando... Isso que é interessante, imagina, o gato vê o humano como um gato gigante, sabe? Provedor de coisas e interage com a gente dessa forma. Ou seja, ele não interage com a gente como se nós fôssemos humanos. Ele interage com a gente como se nós fôssemos gatos de proporções fantásticas. Isso por si só já gera um efeito. Cara, assim... Eu acho muito curioso isso, porque, assim... Os gatos não entram na nossa hierarquia, né? Embora a gente tente criar essas distinções, assim, pra eles é do tipo... Essa criatura, ela só pode ser igual a mim. É isso. Só que e é isso que é interessante, porque quando o gato brinca com a gente dessa forma, aquela coisa do jogo que eu tava falando, né? Que desterritorializa, se o gato vem aqui e me morde, sabe? Se o Chorão, que é o gato aqui de casa, vem aqui e me morde, se ele faz aquela coisa de amassar pãozinho comigo, o que ele tá fazendo comigo? Ele tá brincando, tá interagindo comigo como se eu fosse um gato gigante. Se eu respondo na interação dele, nesse momento, durante o jogo, eu sou desterritorializado. De certa maneira, eu me torno também que nem um gato. Porque eu tenho que corresponder à ideia de que eu seja um gato gigante. Então, por isso que eu acho que os gatos subvertem essa estrutura antropocêntrica, né? Essa estrutura do trabalho. Por isso que eu acho que o gato é um símbolo anarquista, sabe? E aí, você para pra pensar o seguinte, é aquilo que a gente estava conversando sobre pensar os animais, em vez da gente tentar humanizar os animais, na verdade, a gente se aproximar dos animais tentando reconhecer um pouco mais a nossa animalidade. Porque parte do nosso problema contemporâneo é justamente esse nosso descolamento da natureza, esse nosso descolamento. Então, assim, em vez de eu querer... Por que eu vou querer que a minha cachorra seja mais parecida com o ser humano? Por que eu vou tentar estabelecer uma relação edipiana com ela? Quando, assim, talvez seja mais vantagem eu me parecer mais com a minha cachorra e passar, sei lá... mais tempo com a barriga pro alto na varanda pegando sol. Eu digo isso, assim, isso aqui é um relato muito pessoal que eu faço. Na época que eu tava mais ferrado com a depressão, e era impressionante como a Tupi entendia isso, né? Como a Tupi deitava no meu pé e ficava me protegendo, sabe? Uma das coisas que pra mim foi essencial, e isso não é uma coisa que só eu tenho com o cão, porque, por exemplo, isso... tem muito trabalho sobre isso, por exemplo, moradores de rua com cães, sabe? Tipo, como esses animais oferecem um tipo de relação na qual você vai se socializando por eles, né? Então, por exemplo, a Tupi me dava uns horários, eu tinha que dar comida pra ela, sabe? Eu me importava com as coisas dela, e depois de um tempo eu fui começando a usar ela como um exemplo, exatamente isso, sabe? Tipo, cara, como que essa cachorra, sabe? Ela aproveita as coisas pequenas da vida. Isso chegou no auge que eu tive uma miração tomando ayahuasca, no qual eu vi o mundo pela perspectiva da minha cachorra. E isso foi muito poderoso para vários entendimentos meus sobre as coisas. Sabia que vinha alguma história sinistra? Você tava com aquele papinho do LSD, entendeu? Falei, vai vir alguma história de droga aqui hoje. Não, eu acho que não é droga. Tá. Não é droga. Tudo bem, não é droga. Mas assim, tinha alguma história em que você ia ficar doidão? Sabia que isso ia acontecer. Mas isso foi um processo muito importante da minha percepção, inclusive da minha batalha contra a depressão. Porque... E eu não tô falando, eu digo isso, não tô falando que eu acho que eu incorporei na cachorra, uma coisa do tipo. Na verdade, eu acho que se trata de um exercício de ficção, né? Eu produzi uma experiência na qual, assim, que eu codifiquei tendo a perspectiva da minha cachorra como o código, sabe? E uma das coisas importantes foi justamente isso, né, cara? Tipo, deixar esse peso todo que a condição humana traz. E a condição humana é uma condição neurótica. Sabe? É isso que a gente chama de existência humana, é uma existência neurótica. E o que a gente cobra dos animais justamente é nossas neuroses. Aquela coisa do amor, o amor incondicional é uma pura neurose. Como a gente já falou em falar o amor romântico, né? A gente cobra o amor romântico dos animais, saca? Pois é. E ao mesmo tempo, aquela primeira notícia dos golfinhos, o que o jornalismo fez? Ele projetou um amor materno, que é uma coisa também das nossas neuroses. Saca? Tu vê, por exemplo, o quanto de de mulheres que tiveram problemas com depressão pós-parto, uma das coisas que elas falam é justamente sobre isso, né? Sobre como essa fantasia da maternidade ferrou a cabeça delas em algum momento. Sim, porque você tem todo um discurso social de que, enfim, aquela mulher vai estar pronta. Quando aquele neném chegar, ela vai saber como resolver tudo, o que fazer. E, na verdade, tem vários processos acontecendo ali, né? O corpo da mulher mudou, passou por uma série de dores, está se recuperando, tem que aprender a dar de mamar, o neném tem que aprender a mamar. Só que tudo isso vem, assim, a maternidade é vendida num pacote como se fosse uma coisa
incrível e instintiva, e várias mulheres só descobrem que não, assim, em um determinado momento. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa pensar é justamente isso. O que a gente pode aprender com os nossos bichos? Porque se a gente não for neurótico com eles e não ficar projetando os nossos desejos, a gente pode aprender muita coisa. Cara, eu lembro que, assim, teve um período da minha vida que eu tava bem triste, assim, e eu ficava olhando, assim, como a Ellie fica feliz com pouca coisa. Tipo, se tiver o que comer, sabe? Se tiver sol pra ela passear e se der uma atenção e um carinho pra ela, cara, ela já ganhou o dia. Né? Ela já ganhou o dia. E eu fico olhando isso e falo assim, gente, eu realmente gosto de repetir isso, assim, eu sou totalmente uma pessoa melhor por conviver com bichos, assim. Eu comecei com o Léo, que foi o cachorro da minha mãe, que morreu agora em janeiro, que era um poodle inteligentíssimo, assim, era um cachorro extremamente... A minha avó morou com a gente um período aqui em casa e, assim, ninguém nunca precisou explicar pra ele que a minha avó estava doente. Ele sabia que ele não podia pular em cima dela. O cachorro sabe. Sabe? Criança e gente doente. Mas eu acho engraçado porque, por exemplo, a Ellie, ela sabe que criança ela não pode, mas ela fica agoniada, assim, do tipo, esse ser humaninho é muito frágil. Eu não tenho o que fazer com ele. Porque ela, assim, ela também tem isso, né? Ela é bem forte. A Ellie agora ela tá com 12 quilos. Ela até já chegou a pesar mais. Mas ela tem noção da própria força. Então, e é muito engraçado isso. Porque tem pessoas que ela sabe que ela não pode brincar do jeito como ela gosta. E aí ela chega assim meio torta, chega assim meio devagar, meio tortinha, mas assim, ela vai aos pouquinhos, ela vai conquistando. E é muito curioso isso. E é uma questão, acho que, de generosidade que falta, sabe? Da gente olhar para os bichos como eles são e se abrir para o que a gente pode aprender com eles. Porque a gente pode, mas a gente tem que querer, tem que se deixar, sabe? É aquilo que você tá falando sobre ser arrastado, um bicho também arrasta a gente. Sim. Esse é o ponto. Ele leva essa coisa. A brincadeira, quando você topa a brincadeira dele, você é arrastado e cria com ele uma indiscernibilidade, né? Assim, a minha existência em Orlando, ela é só. Você falou muito bem da ideia de que a Ellie é uma companheira sua. A Tupi é minha companheira, né? Assim, a Tupi, a minha existência é Orlando mais Tupi. Sabe? Tipo, eu não consigo conceber minha existência no presente. Obviamente, eu não tô pensando naquelas coisas do sentido propriedade. Eu penso no sentido assim, a minha produção de subjetividade diária, né, passa justamente pela minha interação com a minha cachorra. Sabe? Porque, inclusive, essa coisa de dia após dia, eu aprendo coisas com ela e eu sou arrastado pela alegria dela, saca? Às vezes ela brinca comigo, eu tô mal com alguma coisa, ela brinca comigo e me arrasta, eu vou embora, saca? Tipo, eu tenho aqueles 10, 15, 20 minutos com ela brincando que eu esqueço as neuroses da vida cotidiana, né? Tipo, distraiu do Brasil uns minutos, assim, né? Tipo, se permitiu, né? Exatamente. Então tá bom, né? Ficou legal, gostou? Sim, cara, falar de bicho é muito melhor do que falar, né, enfim, do colapso ambiental, enfim. Bolsonaros e coisas do tipo. Pois é. Pena que não pode ser toda semana, mas a gente aproveita o quanto pode. A gente vai montar um spin-off, Benzina Bichinhos. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Tá, então vamos para a nossa tradição, que são as recomendações. Eu começo ou você começa? Eu vou começar. Olha só, que visual. Então. Hoje eu vou indicar um livro do qual eu tirei algumas das ideias sobre as relações entre os humanos e os bichos, que se chama Literatura e Animalidade, da Maria Esther Maciel. É um livro de ensaios sobre filosofia, literatura e animalidade, em que ela vai falar de vários aspectos em como os animais aparecem na literatura. Desde ensaios do Montaigne, vai falar do Guimarães Rosa, que o Orlando já citou aqui, do Meu Tio e a Aureté, vai falar da Clarice Lispector com as galinhas e baratas,
de alguns poemas do Drummond, ela vai falar muito sobre a relação também com os cães, como os cães aparecem no romance como vidas que são, às vezes, tratadas como vidas que só existem a partir da função que eles têm para o humano, né? Mas também rendem ótimos personagens, tanto que a Virginia Woolf tem um livro chamado Flush, Memórias de um Cão, tá? Biografia sim. de um dos cachorros do grupo de Bloomsbury. Então, para quem se interessou mais pelo assunto, tipo, bichos vistos pela literatura, fica a dica. É esse. Perfeito, porque, engraçado, a gente não combinou, mas a minha dica vai também falar de literatura. E, como já é usual, de Deleuze. A minha dica, a primeira vez, mas porque parece que é a primeira vez, se eu não me engano, que eu indico alguma coisa do Deleuze. E é o Deleuze e Guattari, né, que é um livro chamado Kafka por uma literatura menor, que saiu aqui no Brasil pelo Grupo Autêntica, com a tradução da Cíntia Vieira da Silva. Nesse livro tem uma coisa interessante, né, que o Deleuze e o Guattari vão insistir sobre a ideia de que a literatura, né, não tem nada de um lazer inofensivo, que a literatura é uma máquina de guerra, né, que ela tem como função guerrear contra, digamos, o pensamento régio, contra aquilo que está estabelecido. E uma das questões disso é que a literatura tem uma coisa que eles vão chamar que o devir animal, ele se atualiza, não é uma boa falar devir animal, mas enfim, ele está presente na escrita. Né? Porque justamente a escrita é esse território, tal como no jogo dos animais, né? É esse território onde uma mordida não é uma mordida, né? Onde você consegue metaforizar a existência, retirá-la, né, digamos, da sua existência empobrecida, né, da realidade, vamos colocar assim. Então, eles vão resgatar, digamos, esse devir animal, eles vão expor, vão caracterizar a literatura como um ato de fazer emergir esses devires menores. E isso é muito interessante. Eu acho que se articula muito com as coisas que eu comecei a falar aqui sobre jogo e fantasia. Que, inclusive, esse artigo do Bateson que eu citei é uma referência explícita desse livro do Deleuze e Guattari. Então, minha querida Stephanie, quer deixar mais algum recado final? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um freestyle aqui, já que, enfim, a gente falou de bichos. Eu vou ler um poema pra terminar o episódio. Maravilhoso. Tá? É um poema da Simone Brantes que eu adoro, que se chama Para que fique tudo bem claro entre nós. Tenho cachorros e não gosto tanto de cachorros. Alimento, dou banho neles, escovo seus pelos. Dou remédio e se ficam doentes, levo para passear. Faço festa, puxando às vezes de leve a pele dos pescoços, às quais às vezes até me abraço, porém não gosto tanto de cachorros, e tenho profundo desgosto por gente que gosta tanto de cachorros, que se ouço alguém chamando o cachorro de filho, chamo logo meus cachorros pelo apelido, e digo, é hora da gente dar o fora daqui. Agora sim, Orlando, podemos terminar esse episódio. Sensacional, sensacional. E lembre-se, meu populacho, nunca foi sorte, sempre foi Exu.